Então, vocês já estão visualizando aí? Correto. Então, para encerrar esse capítulo aqui hoje, a gente discutiu sobre difração de raio-x, né, na nossa aula passada. E hoje eu quero só fazer um apanhado com uma experiência minha mesmo do mestrado e doutorado da interface da física com a medicina, onde, quando a gente fala em nano, eu sou da área do nanomagnetismo, mas o nano em geral, ele é uma das áreas mais interdisciplinares que tem na nanociência, na nanotecnologia. Trabalha de uma forma geral, assim, toca de uma forma geral em todas as áreas da engenharia, do conhecimento que existem. Você tem aplicações de tudo quanto é tipo de interesse, você tem estudos que interessam a todos, da área da computação, a área da aplicação biomédica. E aí, um dos exemplos, eu não lembro se eu tinha discutido, foi numa aula com vocês, uma questão de diferença entre bionanotecnologia e nanobiotecnologia. Mas é só uma questãozinha de nomenclatura mesmo, e só foi curiosidade, não que seja muito importante saber isso, mas é só para vocês saberem que existe. Deixa eu ver se eu lembro qual agora, se não me engano é nanobiotecnologia. A gente estuda aplicações da nanociência e nanotecnologia em sistemas biológicos. E bionanotecnologia, a gente estuda os sistemas biológicos para ter inspiração e aplicação de estruturas nanométricas, não em sistemas biológicos, mas em sistemas diversos. Mas a gente tira essas inspirações dos sistemas biológicos. Como, por exemplo, na área de nanomagnetismo, na verdade, o que a gente tem são um estudo de nanoímãs. Deixa eu tirar outra foto aqui, que agora... Engraçado, apareceu. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo jóia, Regina? Bem, tudo bem. Desculpa o atraso. E aí, a gente tem no nanomagnetismo estudo de nanoímãs. A gente tem estudo desde estruturas, assim, as estruturas mais simples, que a gente caracteriza entre 2D, 1D e 0D, né, de dimensional mesmo. Os dois dimensionais seriam o que a gente chama de filmes finos, por exemplo, que são lâminas finas, né, são como se fossem folhas, estruturas que em duas escalas ela é macroscópica, não que ela tem que ser visível a olho nu, mas macroscópica no sentido de que ela pode ser micrométrica em duas dimensões, mas a espessura dela, que é uma das dimensões, ela tem que ser em escala nanométrica. Então ela seria uma folhazinha extremamente fina. Esse extremamente fina seria escala nanométrica na espessura. Estruturas unidimensionais, 1D, ela só tem uma das dimensões em escala grande, de micrométrica ou até mais, mas as outras duas dimensões é nanométrica, né? A finura dela, um fiozinho. No caso dos bidimensionais, né, das estruturas nanométricas 2D,
A gente tem os filmes finos magnéticos, por exemplo, que são usados em gravadores de HD hoje em dia ainda, ou sensores. O grafeno, o próprio grafeno é uma estrutura bidimensional. Ela é extensa, relativamente extensa nas duas dimensões, mas em uma das dimensões ela só tem uma camada atômica. Ela é menos do que 1 nanômetro, né? Inclusive nessa dimensão. Mas aí você pode pegar o grafeno e enrolar ele. E aí vira um canudo, é igual você pegar uma folha mesmo e enrolar e fazer um canudinho assim. Que é o nanotubo de carbono. Vem do enrolamento de um grafeno. E aí o nanotubo de carbono é uma estrutura unidimensional, porque ele tem duas das dimensões nanométricas e só a terceira dimensão grande, em escala grande. Então é algo compridinho. Você tem nanofios magnéticos ou nanofios de qualquer outra coisa que não seja magnético, mas ainda assim estruturas que seriam tipos nanofios. E tem as estruturas zero-dimensionais, que todas as 3 dimensões estão em escala nanométrica. As mais comuns são nanopartículas, sejam nanopartículas metálicas ou nanopartículas magnéticas, ou o fulereno, por exemplo. Fulereno é aquela estrutura que parece uma bola de futebol com 60 átomos de carbono, né? É o Buckminster fulereno. Ou algumas cápsulas orgânicas, né, que são tipos de partículas também, mas elas são partículas que têm aplicações biomédicas, elas podem ser feitas de polímeros, você tem esferas poliméricas, nanoesferas poliméricas, ou então cápsulas feitas de micelas, né, que seria um monte de moléculazinhas, tipo detergente, moléculazinhas com uma cauda polar e uma cabeça polar e uma cauda apolar, que elas tendem a formar aglomerar uma do lado da outra, formar uma membrana que se fecham e vira uma vesícula, como se fosse uma nanobexiguinha. Né? E aí, na parte interna, por exemplo, ela pode ser apolar ou polar, tanto faz. De um lado ela fica apolar e fora ela fica polar, ou o inverso. Né? Depende de onde ela vai ficar suspensa. Você pode ter essas micelas, então, suspensas em água. Se você ter a micela suspensa em água, é porque a parte externa vai ficar com a parte polar da molécula para fora, porque aí ela se conecta com as moléculas de água que são polares. E a parte interna fica apolar. E aí ela tende, na hora que ela se fecha, a envolver estruturas líquidos que sejam apolares na parte interna, porque a parte interna é apolar também. Tipo óleo, alguma coisa assim. Então ela fica com uma substância apolar dentro delas e do lado de fora fica polar suspensa em água. Ou pode ser o contrário, você inverte a membrana, fica com a parte apolar para fora e a parte polar para dentro, ela fica suspensa num óleo e com água dentro, por exemplo, porque agora a parte polar ficou dentro. Então elas funcionariam como se fossem umas bexiguinhas nanométricas, né? Um tipo de micela. E aí eu acho engraçado quando eu leio nas vasilhas de shampoo falando que contém micela, mas só de você pegar o detergente, o sabão, né, o saponáceo, qualquer que esteja lá, e você esfregar ele e fazer espuma, tá formando um monte de micela mesmo. Se você pegar um sabão de bola feito lá pela sua avó, vai ter micela. Mas você faz a propaganda, né? Mas o desenho que tem aqui mostra, por exemplo, nanopartículas magnéticas. São estruturas que foram produzidas pelos próprios seres vivos. Nesse caso aqui, não são sintetizadas em laboratório. Do lado direito aqui, a gente tem o que a gente chama de bactérias magnetotáticas, que são bactérias que produzem nanopartículas magnéticas no interior delas. Essas nanopartículas, elas se enfileiram desse jeito que vocês podem ver na figura.
formando uma cadeia linear e vira como se fosse a agulha de uma bússola. E ajuda a bactéria a ir atrás de alimento. Porque aí você tem uma situação assim, por exemplo. E aqui também você tem uma imagem, um esquema de um bico de pombo ou de outros pássaros, que também tem estruturas magnéticas no bico. E aqui é uma imagem de microscopia mostrando os grãozinhos magnéticos, né, em escala nanométrica, nanopartículas magnéticas no bico, onde essas nanopartículas eles estão conectadas a neurônios, né, a sistemas nervosos aqui, e que funciona como agulha de bússola também. Isso aqui, de repente, pode ajudar elas a se orientarem no campo magnético da Terra. Então, durante muito tempo, inclusive não se tem certeza ainda. Isso daqui são só sugestões que não está batido o martelo para dizer que já está explicado completamente como que é o sistema de migração dos pássaros, né? Mas isso já ajuda os pássaros a se orientarem sobre para onde eles devem migrar. Mas eles se orientam segundo o campo magnético da Terra. E eles têm umas agulhazinhas de ímã no bico que ajudam eles a se orientarem a respeito disso. Eles conseguem sentir de alguma forma para onde eles têm que ir, porque quando vem o campo magnético e gera um torque, que é uma tendência a rotacionar a nanopartícula, né? Isso funciona como um sinal que é captado pelo pássaro, pela ave, né? Ele sente um impulso nervoso dessa tensão gerada pela tendência de movimentar as nanopartículas no bico dela. Então, essas estruturas aí funcionam para esses animais. No caso dos pombos, para eles se orientarem sobre o campo magnético da Terra. No caso das bactérias, são bactérias, por exemplo, anaeróbicas, que preferem o fundo do mar, onde tiver menos oxigênio e mais comida para elas e menos sol. E aí, tipo, como que elas vão se guiar para o fundo se elas não têm óleo, se elas não têm outros meios de detecção, por exemplo, de que elas estão indo para cima ou para baixo? Então, o que perceberam que essas bactérias magnetotáticas que produzem essa cadeia de nanopartículas no interior delas, teve esse papel na evolução delas de ajudar elas a se orientarem, entre aspas, né? Ajuda umas e mata outras. Porque no final das contas, como elas preferem ir para uma região que tiver menos rico em oxigênio, de algum rio, lago ou coisas do tipo assim, que tiver mais no fundo, onde o sol alcança menos e onde tiver mais matéria orgânica em decomposição, onde tiver mais alimentos para elas e coisas do tipo assim, elas vão se orientar pelo campo magnético terrestre. Mas elas não vão se orientar no sentido, elas sentem que para onde o campo estão indo e elas giram. Elas não têm nenhuma estrutura que faz elas girarem por si só, né? É o próprio campo que gira elas. Elas não controlam para onde elas giram. Então, a bactéria está aqui com os grãozinhos magnéticos. E aí tem um campo magnético que está apontando meio para baixo, automaticamente ela vai ser forçada a se orientar com esse campo magnético, e aí ela vai ficar de cabeça para baixo, e aí a única coisa que ela tem que fazer é bater o flagelo dela. A única coisa que ela sabe fazer é bater o flagelo. Ela não sabe orientar para onde bater o flagelo, ela só bate o flagelo e ela anda para frente. Anda para frente entre aspas, né? Para onde ela estiver. Ela não tem nenhum instrumento de orientação. Nesse caso, um instrumento de orientação dela é o campo magnético, que vai ter que orientar ela para baixo. Então, ela precisa estar numa região em que o campo magnético esteja orientado para baixo, por exemplo, e é preciso que os nanoímãs no interior dela faz com que, se o campo magnético estiver apontando para baixo,
gire o corpo dela para baixo. E aí ela só bate o flagelo e ela vai para baixo. E aí ela consegue alcançar o fundo do lago. A questão é que a forma como elas produzem esses nanoímãs no interior delas faz com que os momentos magnéticos que esses ímãs vão adquirir sejam aleatórios. Como assim os momentos magnéticos? É como se fosse o norte e o sul da bússola, do ímã. Né? O norte e o sul está apontado para onde? Ou seja, a forma como a orientação dos ímãs no interior delas está orientado, vai fazer com que, se o campo magnético estiver apontado para baixo, algumas bactérias vão ficar de cabeça para baixo, com o flagelo aqui para cima, e aí é só ela bater o flagelo que vai fazer ela descer o lago, mas algumas bactérias vão se orientar com o campo magnético, fazendo com que elas fiquem viradas para cima e o flagelo aqui embaixo delas. E aí, se elas baterem o flagelo, elas vão subir o lago. E aí, chegar lá na superfície do lago, elas vão, talvez, ser alimento de animais ou morrer com o calor do sol, algo do tipo assim. O ambiente não é tão propício para ela. De certa forma, é vantagem para a bactéria ter esses nanoímãs? É vantagem para a espécie. É vantagem para a espécie que a forma como ela se orienta não fica tão aleatório. Só que vai ser meio que 50% a 50%. 50% vai sobreviver porque eles vão ser orientados para baixo, 50% vai morrer porque eles vão ser orientados para cima. Então, no final das contas, para 50% das bactérias, não é vantagem ter esses ímãs, porque vai ser uma sentença de morte para elas. E o que se observou é que no planeta, a gente tem as linhas de campo as linhas de campo saem aqui de baixo, saem do sul geográfico. As linhas de campo magnético saem daqui, dão a volta e entram aqui no norte geográfico. Então, as linhas de campo magnético no planeta seguem esse padrão. Significa que, na metade do hemisfério sul, as linhas de campo tendem a estar saindo da superfície. E na metade do hemisfério norte, as linhas de campo estão chegando na superfície. E aí o que observaram é que essas bactérias que foram observadas no hemisfério norte, todas elas tinham os nanoímãs no interior delas orientadas de tal forma que fazia com que elas seriam guiadas pelo campo magnético para baixo, para o fundo dos rios. Né? Então, tipo, o rio está aqui, o campo magnético na parte norte do planeta está chegando de cima para baixo, está apontando para o fundo do rio. Então, os ímãs no interior da bactéria estão orientados de tal forma a fazer com que o alinhamento da bactéria com o campo magnético seja paralelo. A bactéria se oriente paralelamente ao campo magnético, no mesmo sentido do campo magnético. E aí, se ela agita aqui o flagelo dela, a cauda, ela vai para o fundo do lago no mesmo sentido que o campo magnético está apontando. Já as bactérias observadas aqui no hemisfério sul, como nos rios e lagos do hemisfério sul, o campo magnético está saindo de baixo para cima, o que eles observaram é que os nanoímãs no interior dessas bactérias magnetostáticas estão com a magnetização orientadas de tal forma que as bactérias ficam antiparalelas ao campo. Enquanto no norte elas ficam paralelas ao campo, no sul elas ficam antiparalelas. Antiparalelas significa que enquanto o campo está apontando para cima, a bactéria se alinha apontando para baixo. Fica contrária ao campo, e aí é só ela balançar o flagelo que ela também vai para o fundo do lago. Como essa bactéria aqui, os nanoímãs no interior dela faz com que ela fique contrária ao campo,
Se ela fosse levada para o norte, ela ficaria contrária ao campo e ela faria era subir o lago e ir para a superfície. Então aqui ela morreria, portanto, por isso que no norte quase que não se encontra bactérias com essa orientação de nanopartículas no interior dela. E assim como no sul, quase não se encontra bactérias com nanopartículas que façam com que a bactéria se oriente paralelo ao campo, porque são orientações que levaria a bactéria para a superfície matando ela. Enquanto ela tem um ambiente propício para sobreviver no fundo. Nesse sentido, isso sugere para a gente que as nanopartículas têm esse papel de orientar a bactéria segundo o campo magnético, favorecendo ela ir para uma direção específica na água. E nessa região mais no Equador aqui, a gente encontra dos dois tipos. A gente encontra nanopartículas que façam elas ficarem paralelos ao campo, assim como nanopartículas que façam elas ficarem antiparalelas ao campo. Então, de certa forma, a física entra aí ajudando a gente a entender um pouquinho das estruturas dos seres vivos. Aplicações biomédicas para isso, a gente sintetiza em laboratório nanopartículas magnéticas e suspende essas nanopartículas em fluido. E aí a gente tem o que a gente chama de um fluido magnético. Enquanto a gente está acostumado a imaginar que um ímã ele é um pedaço sólido, a gente tem fluidos que se comportam como um ímã. Embora o fluido ele se comporta como um ímã, o fluido só é ímã por causa das estruturas sólidas que estão suspensas. A gente realmente não tem um líquido propriamente dito que seja um ímã. Isso realmente não existe, né? Então, o que a gente tem aqui são as nanopartículas, que são grãozinhos nanométricos, mas que são sólidos e são ímãs. Cada setinha dessa daqui, nessas bolinhas, cada setinha nessas bolinhas aqui indica a direção da magnetização, da onde está a orientação norte e sul. Onde está a orientação norte e sul da nanopartícula. O início da flecha é o sul, a pontinha da flecha é o norte. Né? Então, isso daqui seria para vocês enxergarem um imãzinho com norte na ponta da flecha e no início da flecha, o sul. E aí essas nanopartículas são tão pequenininhas que elas boiam. Elas não se depositam no fundo, mesmo que elas sejam mais densas do que a água. Né? É aquela questão do movimento browniano que eu discuti um pouquinho com vocês. Você tem aqui o fluido, um líquido que pode ser água mesmo. No caso, para aplicação biomédica, existem várias aplicações para fluidos magnéticos, mas para aplicação biomédica sempre tem que ser na água, porque aí você tem um fluido biocompatível. Mas aí você tem aqui uma nanopartícula magnética. Se você tem um sólido que é mais denso do que a água, a tendência é que ele afunde. Vocês já estudaram isso, né? Você tem um empuxo, o empuxo é a pressão na parte inferior do objeto maior do que a pressão na parte superior, porque você tem a coluna de água aqui, nessa diferença de altura, fazendo com que a pressão aqui embaixo seja maior. E aí você tem um empuxo. Por isso que os objetos dentro da água são mais leves do que quando eles estão fora da água, porque você tem o peso e o empuxo compensando parte do peso, empurrando ele para cima. Se a densidade do objeto for idêntica à densidade da água, o empuxo para cima é igual à força-peso e o objeto fica paradinho aqui no meio. Ele nem cai, nem sobe. Se o objeto for menos denso do que a água, o empuxo é maior do que o peso e ele boia. É o caso do gelo, por exemplo. O gelo fica menos denso do que a água. Se o objeto é mais denso, ele cai e deposita no fundo. Uma pedra de magnetita, ele tem uma densidade mais ou menos de 5 gramas por centímetro cúbico. Mais ou menos dessa ordem, enquanto a água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a magnetita é só 5 vezes mais denso do que a água. Por que ela não vai para o fundo?
porque ela é tão pequenininha, mas tão pequenininha, nanométrica, que as moléculas de água aqui em volta, que estão agitadas, estão se movimentando para um lado e para o outro. Eu estou desenhando setinhas aqui para indicar o agitamento das moléculas. As moléculas vão para um lado e depois voltam e ficam vibrando aqui, ó, ficam agitadas. Então, as moléculas de água vibrando aqui ficam batendo na superfície dessa nanopartícula em tudo quanto é direção. Então, ora uma molécula, não uma molécula, mas algumas dezenas ou centenas ou até milhares de moléculas de água colide desse lado da nanopartícula e joga a nanopartícula para cá, né? No mesmo sentido que ela tende a cair, meio para baixo. Só que, embora ela esteja caindo bem devagar, porque o peso dela é muito pequeno e tem uma força de arraste aqui ainda que ela tem que vencer, né, que é a viscosidade da água, tem horas que as moléculas de água batem de baixo para cima. Na hora que a molécula de água bate de baixo para cima, arremessa ela para cima. As colisões que as moléculas de água fazem na superfície da nanopartícula é muito maior do que a força-peso. Então, enquanto a força-peso tende a ficar puxando a nanopartícula para baixo devagarzinho, as colisões que as moléculas de água fazem em todas as direções ficam arremessando essas nanopartículas de um lado para o outro aqui o tempo todo. E não deixa ele cair. Porque enquanto ela uma hora tende a cair devagarzinho, uma colisão vai e joga ela para cima. Aí ela tende a cair devagarzinho de novo, uma colisão joga para cima de novo. Aí ela tende a cair devagarzinho, uma colisão joga ela bruscamente para baixo. Mas enquanto joga ela bruscamente para baixo, outra colisão joga ela para cima de novo. Então o tempo todo ela fica, na verdade, vibrando e se movimentando de forma aleatória aqui dentro do fluido. E não cai. É o movimento browniano mantendo a nanopartícula suspensa, porque ela é muito pequena, e por ser muito pequena e ter um peso muito pequeno, fazendo com que a viscosidade da água faça com que ela caia muito devagar, então essa velocidade com que ela cai, né, pode ser desprezado comparado com o movimento que ela faz devido às colisões das moléculas de água. E aí a gente tem as nanopartículas suspensas no líquido. Essa primeira imagem aqui é o que a gente chama de fluido surfactante. Um surfactante é uma molécula que é o tipo um detergente também, que tem uma camada apolar e uma cabeça polar. É um lado polar, uma ponta polar e uma ponta apolar. Esse daqui no meio é um fluido iônico surfactado e à direita é um fluido iônico. O que significa um fluido surfactado, fluido iônico, essas coisas? É porque é o seguinte, você só consegue manter uma nanopartícula suspensa num líquido, essa nanopartícula aqui, se ela for muito pequenininha, se ela for nanométrica. Uma nanopartícula micrométrica, invisível ao olho nu. Ela é invisível ao olho nu, mas mesmo assim, ela é grande o suficiente para se depositar no fundo. Então, você tem uma nanopartícula micrométrica, você mistura ela na água, você vai ver aquele pozinho bem fininho, que você, na verdade, você não vai enxergar como um pó, você vai enxergar uma mistura na água, mas depois de um tempo você vai perceber que aquele pó depositou no fundo. Porque as colisões das moléculas de água não são suficientes para manter essa nanopartícula suspensa. O peso dela agora é grande e ela vai para o fundo. Aí as nanopartículas vão para o fundo, porque elas são micrométricas. Então a nanopartícula tem que ser nanométrica para o movimento browniano, a agitação térmica, conseguir manter ela suspensa. Só que são ímãs. É uma nanopartícula pequenininha, magnética, outra nanopartícula magnética, outra nanopartícula magnética, outra nanopartícula magnética. É um monte de nanoímãs. Como todo nanoímã, quando uma estiver passando perto da outra, ela vai grudar. E aí esses dois aqui grudados, quando estiver passando perto de uma terceira, vai grudar. Quando estiver passando perto de uma quarta, vai grudar. E aí, quando tiver um monte de nanopartícula grudada, isso aqui vai se comportar como uma estrutura grande.
vai deixar de ser uma nanopartícula pequenininha para virar um bolo grande. E aí esse bolo grande é pesado o suficiente para vir para o fundo. Então, um fluido magnético demorou-se para a gente conseguir estabilizar. Estabilizar significa você conseguir manter as nanopartículas suspensas no fluido. Elas vão ficar lá suspensas de maneira estável. Elas não vão durar pouco tempo e depois vai depositar tudo aqui no fundo daquele pó e vai virar só a água translúcida aqui em cima. Vai ter a separação de fase, né? Quando você tem essas nanopartículas misturadas com líquido, ela fica dessa cor. Ela fica parecendo um verniz bem escuro, meio preto, meio um tom de verniz avermelhado, sabe? Ela tende a ficar bem escurão. Se as nanopartículas depositarem tudo no fundo, você vê a separação da água. Você vê a água aqui, às vezes fica um pouquinho turva, né? Mas você vê a borra aqui no fundo. E aí o fluido não ficou estável, ele é instável. Com pouco tempo ele vai depositar tudo no fundo. Como que você mantém a estabilidade? Ou seja, como que você impede que essas nanopartículas comecem a grudar tudo uma na outra e forme um bolo grande e deposite no fundo? Para impedir esses grandes aglomerados, porque são os grandes aglomerados que vai fazer com que a precipitação aconteça, a gente tem que manter essas nanopartículas um pouco mais distantes umas das outras. Tem que dificultar a aproximação entre elas. A gente dificulta de duas formas. A gente faz tratamentos na superfície dessas nanopartículas. A gente coloca moléculas boiando aqui na superfície, mas essas moléculas elas têm que ter uma afinidade com a superfície da nanopartícula. Elas têm que encontrar o que a gente chama de sítio ativo. Ou seja, um átomo que está na ponta dessa molécula tem que ter uma eletroafinidade com um átomo que está na superfície da nanopartícula. Né? A superfície da nanopartícula tem que ter uma nuvem eletrônica que permita uma ligação de maneira fácil. E aí vai acontecer uma ligação química. Seja uma ligação de origem iônica, ou mais provável é de origem iônica mesmo. Mas aí essas moléculas vão se ligando na superfície da nanopartícula e vão formando esse monte de cabelinhos aqui. Ó. E aí gera uma camada que dificulta um pouco a aglomeração. Né, mantém elas um pouco separadas. Gera aglomeração, mas não uma aglomeração tão intensa assim. Né? Gera aglomeração, mas fica uma certa separação entre as nanopartículas, mantém uma certa repulsão. Né? Não permite que elas colhem superfície com superfície de forma tão intensa. Né? Um contato ali tão intenso. Elas ficam um pouquinho separadas, então a força de atração entre elas diminui bastante. E aí você tem a interação mais distante. E aí forma pequenos aglomerados, mas pequenos aglomerados. Não formam bolos tão grandes assim, que desestabilize o fluido. Isso é você colocar moléculas surfactantes, né? Moléculas que têm camada, um lado polar e um lado apolar, que vai grudar na superfície da nanopartícula, envolvendo ela. Outra forma é você tratar a superfície da nanopartícula para que ela fique ionizada. Aí você vai criar uma camada elétrica na superfície da nanopartícula. Em geral, você só consegue manter essa camada elétrica na superfície se você suspender essa nanopartícula em um fluido que é iônico também, cheio de íons. Se você colocar essas nanopartículas num fluido apolar, que não tem íons nenhum,
provavelmente você não vai conseguir manter essa carga elétrica na superfície por muito tempo, esses íons vão se desprendendo. E aí você não consegue manter a estabilidade também. Mas a ideia é que você repila, gere uma repulsão eletrostática entre as nanopartículas. Mas se você colocar essa nanopartícula em um fluido que tem um monte de íons negativos e positivos dispersos, primeiro, essa nanopartícula vai atrair uma camada de carga oposta ao que está na superfície da nanopartícula. Se a nanopartícula tem uma camada de superfície positiva, ela vai atrair íons, ou melhor, o que a gente chama de contra-íons. Uma segunda camada do próprio fluido que vai ficar envolvendo a nanopartícula, meio que vai neutralizar a nanopartícula, assim como as outras nanopartículas também. Então, as nanopartículas elas vão ter um caráter meio neutro. Essa nanopartícula e elas não vão se repelir tão à distância assim, porque elas vão meio que se enxergar neutras. Elas vão se repelir só quando elas começarem a encostar uma na outra. Não encostar a superfície da nanopartícula com a superfície da nanopartícula, mas encostar a região onde tem a camada de contra-íons. Quando começar a aproximar muito a camada de contra-íons de uma com a camada de contra-íons da outra, e elas vão começar a se repelir. Então vai ficar parecido com aquela camada surfactante, que é preciso meio que encostar a camada com camada. Mas, de certa forma, favorece o afastamento um pouco das nanopartículas, dificulta grandes aglomerados, vai gerar pequenos aglomerados também. E aí, o que o pessoal da farmácia, da química fazem? Eles pegam, por exemplo, uma nanopartícula surfactada, que tem algumas moléculas aqui envolvendo a superfície da nanopartícula. Tem um monte dessas nanopartículas no fluido. O fluido se torna magnético. Por quê? Porque agora você tem um monte de nanopartícula suspensa. Como você tem um monte de nanopartícula suspensa, vou pegar um exemplo de um surfactante mesmo, que tem as moléculas aqui. Você tem as moléculas do líquido. Vamos pegar o caso de uma água. No caso, o fluido surfactante, ou melhor, o fluido surfactado, ele fica suspenso em um líquido polar. Um óleo, por exemplo, você tem aqui um óleo, que tem um monte de hidrocarbonetos aqui. Então, você tem um óleo. O óleo, em geral, ele é polar. Depende do tipo de óleo, né? Você tem que ver que óleo que você está usando. Mas se você quer suspender as nanopartículas, deixar elas suspensas em água, a água é polar, não é apolar. Eu falei polar aqui, né? O óleo é apolar, perdão. As moléculas surfactantes, um fluido surfactado, são nanopartículas suspensas em uma solução apolar. Pode ser um óleo. Mas, se você quer suspender as nanopartículas em água, como a água, as moléculas são polares, tem que ser um fluido iônico. A princípio, tem que ser um fluido iônico, ou seja, um fluido onde você ioniza a superfície da nanopartícula e vai ter repulsão por interação eletrostática, e não pelos cabelinhos que ficam na superfície. Só que tem um porém. A gente só consegue estabilizar essa camada eletrostática aqui na superfície da nanopartícula em um pH básico ou um pH ácido. A gente não consegue manter essa suspensão num pH 7, que é um pH neutro. Então, a gente só consegue uma suspensão em água com pH ácido ou básico.
que serve para algumas aplicações, mas não para aplicação biomédica, porque se você tem um líquido que não está num pH neutro, ele não é biocompatível. Você não pode injetar isso na corrente sanguínea, por exemplo. Você está injetando um ácido na corrente sanguínea ou uma solução básica na corrente sanguínea. Bom, é claro que dependendo da aplicação, você pode até ter uma aplicação biomédica de um ácido ou de uma base, né? Mas, em geral, essas aplicações aqui, a gente está pensando em injetar na corrente sanguínea. Depois eu explico por quê que a gente está pensando que o mais interessante é injetar na corrente sanguínea. Beleza. A gente não consegue um fluido iônico em pH neutro, mas um fluido iônico surfactado a gente consegue. O que é um fluido iônico surfactado? Ele tem surfactantes e ele é suspenso numa solução iônica. Como que é isso? Um surfactante é uma molécula que ele é assim, ó. Essa cabeça, ela é polar e essa cauda, ela é apolar. E aí, essa cabeça aqui, geralmente, é onde se conecta na nanopartícula. E aí, a cauda apolar que fica voltada para fora. E aí você tem uma camada que permite essa nanopartícula ficar suspensa num meio apolar. Ela não fica suspensa num meio polar, porque a camada externa aqui é apolar. Como que a gente suspende essa nanopartícula num meio polar, cheio de íons aqui em volta? Coloca uma segunda camada surfactante. Essa segunda camada surfactante, ela fica invertida. Ela fica com a parte polar voltada para dentro e com a cabeça apolar voltada para fora. Então, é uma bicamada surfactante. E aí a parte... Não é o contrário, não? Como é que é? Não é o contrário, não? Você Não, falou não. que a parte polar ficava para dentro. Não, segundo o surfactante vai ser a parte polar para fora. Sim, sim. Não, se eu falei contrário, está errado. A segunda camada surfactante é com a parte apolar para dentro e polar para fora. É isso mesmo. E aí você consegue suspender essa nanopartícula aqui num meio polar, que seria água com pH neutro. Ficou aguar, né? Esquece isso aqui. Num pH 7. Então, a gente chama isso daqui de um fluido iônico surfactado, porque ele tem tanto as moléculas surfactantes quanto a camada de contra-íons, porque a camada de contra-íons vão ser atraídos pela parte polar da segunda camada surfactante. E aí vai ter tanto uma repulsão por contato da camada surfactante, quanto uma repulsão eletrostática dos contra-íons. Então, junta os dois tipos de repulsão que a gente discutiu aqui, da camada surfactante, quanto da camada de contra-íons que surge em volta da nanopartícula. Né? Só que aqui a gente falou separado, que a gente tinha falado do fluido iônico, que só tinha os contra-íons em torno da nanopartícula, ou do fluido surfactado, que só tinha camada surfactante na superfície. Então, todo fluido biocompatível, ele é um fluido iônico surfactado. Aí eu vou começar a falar realmente aqui do que eu ia falar do que os farmacêuticos e químicos têm feito. Em soluções biocompatíveis, então eu vou desenhar só uma camada surfactante. Mas vocês saibam que os fluidos biocompatíveis têm que ter uma dupla camada surfactante, né, para ele ser iônico surfactado. Mas o pessoal que entende mais aí da química da coisa, eles, além de ter a primeira camada, ou seja, além de ter a camada surfactante, eles conseguem conectar a essas camadas surfactantes algumas moléculas que vai ter um princípio ativo, que vai funcionalizar essas nanopartículas. Por exemplo, tem um artigo que eu acho que é de 2008,
Tem mais de 10 anos. É um artigo que tem mais de 10 anos. É de 2000 entre 2000 e 2010, que é do pessoal de Harvard. Eles fizeram um artigo muito foda, onde eles conseguiram sintetizar um fluido e conseguiram agregar ao fluido mais de 50 moléculas diferentes, agregar na superfície da nanopartícula. Não que uma única nanopartícula conseguiu ter todas essas 50 e tantas moléculas diferentes, mas o fluido como um todo tinha. Por exemplo, uma única nanopartícula podia ter 10 moléculas diferentes grudadas nela, além da camada surfactante, né? Então, todas as nanopartículas tinham a camada surfactante, que é o que dá estabilidade para o fluido, que impede a aglomeração. Mas, tipo, algumas nanopartículas podia ter 10 moléculas diferentes, outra nanopartícula podia ter outras 10 moléculas diferentes, outra nanopartícula podia ter outras 15 moléculas diferentes. No final, você tinha 50 e tantos tipos de moléculas no fluido, o que dava uma funcionalidade absurda para aquele fluido. Aquele fluido servia para 1 milhão de coisas diferentes. A questão é, a gente apanha, né, químicos e matemáticos, químicos e farmacêuticos apanham para conseguir estabilizar um fluido e acoplar naquelas moléculas nas nanopartículas daquele fluido uma molécula específica, ainda mais 50 e tantas moléculas. Para que serve acoplar essas moléculas específicas? Por exemplo, um trabalho onde usa-se nanopartículas magnéticas para tratamento de câncer via magnetohipertermia. E aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque eu trabalho com magnetohipertermia. Mas é o que eu consigo dar de exemplo melhor, porque é o que eu sei bastante aqui, né? Várias outras coisas eu sei bem por cima só, para dar exemplo. Mas, no caso da magnetohipertermia, o que é a magnetohipertermia? É um tratamento alternativo de câncer, onde o próprio nome dá uma ideia do como que esse tratamento funciona. Magnetohipertermia ou hipertermia magnética, pode ser também. Magneto está associado com propriedades magnéticas, hiper com aumento, termia, temperatura. Então, é um aumento de temperatura via a aplicação de campo magnético. Então, a gente promove aumento de temperatura via aplicação de campo magnético. Como que isso é feito? Tem um cara que sugeriu isso em 1957. Um trabalho de 1957, onde um cara sugeriu a primeira vez essa aplicação, ficou esquecido durante muito tempo e voltou a ser lembrado no meio da década de 90 e foi tendo um interesse crescente aos poucos. De 2000 para 2010 é quando teve um boom nas pesquisas a respeito de magnetohipertermia. Então tem mais ou menos 15, 20 anos, né, que se pesquisa intensamente magnetohipertermia. Se você pegar esse fluido aqui e colocar ele num campo magnético alternado, o que é um campo magnético alternado? Você tem um campo magnético. Então, esses vetores aqui indicam um campo magnético que foi aplicado nesse fluido. Então, aqui é um campo magnético B. O campo magnético está indo da esquerda para a direita, orientaria todos os spins, todos os momentos magnéticos das nanopartículas. Cada nanopartícula ela é uma bússola. Então, tipo, essa nanopartícula estava com o momento magnético dela assim, essa outra estava com o momento magnético assim, a outra estava assim, a outra estava assim, a outra estava assim, ou seja, estava todo mundo randomicamente orientado. Quando você aplica o campo magnético, agora eu não vou conseguir apagar sem apagar as nanopartículas. Apaga todo mundo. Quando a gente aplica o campo magnético, a gente orienta
os momentos magnéticos de cada nanopartícula, como se a gente alinhasse a agulha da bússola. Então, a nanopartícula gira, alinhando o momento magnético dela. É a agulhazinha da bússola que está se alinhando com o campo magnético. Então, todas as nanopartículas tendem a girar, porque elas têm liberdade de girar, já que elas estão suspensas num líquido, né? Então, elas giram e se alinham com o campo magnético. Só que, na verdade, mesmo que as nanopartículas estivessem presas, mesmo que elas não tivessem liberdades para girar, o momento magnético delas iria girar. Elas ficariam paradas e a magnetização delas giraria. Beleza. Só que isso aqui você pode pensar que é um campo magnético estático. O que é um campo magnético alternado? Ele fica invertendo o tempo todo. Ora o campo magnético está para a direita, ora está para a esquerda. Ora está para a direita, ora está para a esquerda. Ele fica invertendo com uma certa frequência. Como que a gente poderia gerar um campo magnético que inverte? O mais comum é uma bobina, né? Mas eu queria algo mais visível para vocês. Algo bem visível é um ímã girando. Pega essa barrinha aqui de um ímã. Aqui é o norte, aqui é o sul. As linhas de campo magnético saem do norte e entram no sul. Coloca esse ímã em cima de um disco e põe esse disco para girar e ver o que acontece com o campo magnético nessa região aqui. Ora, o campo magnético está apontando para a direita. Assim que ele der uma volta de 180 graus e o sul vier parar aqui, aí o campo magnético inverte e está apontando para a esquerda. Então, se a gente ficar com esse ímã girando, o campo magnético ora está para a direita, ora está para a esquerda, ora está para a direita, ora está para a esquerda. A gente pode produzir essa forma de inverter o campo magnético. Mas a forma mais comum é uma bobina, onde se está passando uma corrente nessa bobina aqui, circulando uma corrente elétrica, isso gera linhas de campo magnético no interior dessa bobina. Essas linhas de campo magnético podem ser, por exemplo, vindo de baixo para cima. Se você inverter o sentido da corrente, agora a corrente inverteu, agora ela está circulando no sentido contrário ao que estava antes. Vai inverter também as linhas de campo magnético. Então, quando a corrente está no sentido da vermelha, o campo magnético está apontando para cima no sentido da vermelha. Quando a corrente está no sentido da azul, o campo magnético está apontando para baixo no sentido da azul. É só aplicar uma corrente alternada, uma corrente que ora está para cá, ora está para cá. Essa corrente fica alternando, o campo magnético fica alternando entre para cima, para baixo, para cima, para baixo. E isso ele pode inverter na frequência que a gente quiser. Na frequência que a gente quiser, entre aspas, né? Na frequência do que é possível construir. Mas é possível construir até na frequência de megahertz, dá para fazer ainda. Eu não sei se gigahertz seria tão tranquilo, hein? Gigahertz, tranquilo não seria, mas eu não conheço. 5.4 GB. 5.4 GB? Beleza, valeu. Então, a gente pode ter frequências altíssimas desse campo magnético invertendo aí. Imagina esse campo magnético para a direita e para a esquerda, invertendo, por exemplo, 2 vezes por segundo. A cada 1 segundo, ele vai para a direita e vai para a esquerda. É muito pouco, é muito lento isso, mas é só para vocês visualizarem primeiro, antes da gente acelerar isso. Então, a cada 1 segundo, ele faz um movimento para a direita, para a esquerda. Passou mais 1 segundo, de novo, foi para a direita, para a esquerda. Então, a cada 1 segundo, essas nanopartículas, elas estão para a direita. Quando o campo magnético inverte para a esquerda, elas querem girar para a esquerda também, porque elas querem sempre se orientar com o campo magnético. Então, as nanopartículas vão ficar
rodando também a cada 1 segundo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, certo? Aí, se a gente for acelerando isso, a princípio, as nanopartículas elas vão acelerando também. Elas vão, a magnetização delas vai girando para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, cada vez mais rápido, acompanhando a velocidade com que o campo magnético faz isso. Para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Se a gente chegar na faixa de kHz, por exemplo, a gente tem o campo magnético aí oscilando 10 kHz. O campo magnético já inverte 10.000 vezes por segundo. Então, a frequência de 10 kHz, ou melhor, 100 kHz, né? Já escrevi o 100 kHz. 100.000 vezes por segundo. Então, em 1 segundo, o campo magnético foi para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, 100.000 vezes, em um único segundo. Esse momento magnético vai fazer isso nessa mesma velocidade. Ele tem velocidade para fazer isso. Assim, ele tem relaxação, a gente chama relaxação. O tempo gasto para magnetização acompanhar o campo magnético, o tempo de relaxação. Ele tem relaxação suficiente para fazer isso. Ele consegue acompanhar o campo magnético nessa frequência, de 100 kHz. Então, as nanopartículas, o momento dela vai ficar doidão, vai ficar invertendo como se fosse uma bússola que está girando numa velocidade de 100 kHz. Assim, 100.000 vezes por segundo. O que isso faz? Gera uma agitação no meio que aumenta a temperatura. Percebem isso? Vocês conseguem compreender o aumento de temperatura devido à agitação e que essa agitação acontece devido às pequenas bússolas, que são as nanopartículas, ficar correndo atrás do campo magnético, e o campo magnético gira muito rápido, inverte muito rápido. Então as nanopartículas vão ficar se movimentando muito rápido. Isso vai aumentar a temperatura do fluido. Então a gente usa esse fenômeno para aumentar a temperatura do meio e usa isso para tratamento de câncer. Como? Eu já pulei de um assunto, mas é porque vai fazer sentido daqui a pouco. Eu ia falar, por exemplo, do artigo lá de Harvard, que os caras conseguiram acoplar nas moléculas surfactantes mais de 50 e tantos tipos de moléculas diferentes. Para que servem essas moléculas? Né? Eu vou chegar lá. Então, quando a gente tem aqui um ser humaninho com câncer, bom, esse ser humaninho não só está com câncer, ele é todo deformado, né? Mas ele tem um tumor em alguma região aqui, um tumor no fígado, um tumor no cérebro, alguma coisa assim. Vamos supor o tumor no cérebro. O tumor no cérebro é mais interessante, inclusive quem fez muita pesquisa com magnetohipertermia recentemente, nos últimos anos, foi o Jordan, um alemão, lá na Alemanha mesmo, né, no Hospital Charité, em Berlim. Ele estava, ele e a equipe deles era a equipe no mundo mais avançado com testes em seres humanos de magnetohipertermia. Né? Já chegou... Há poucos anos atrás, tipo 6 anos atrás, eles estavam entrando em fase clínica 3. Né? Porque tem as fases clínicas, que são 4 fases clínicas de aplicação em seres humanos. A terceira fase clínica é quando você já tem em larga escala os testes em seres humanos. Você já meio que disponibiliza para um grupo amplo de pacientes, né? Já disponibiliza para vários hospitais esse tratamento e já meio que se torna público, não completamente público, porque isso é controlado, o número de pessoas que vão receber esse tratamento, né? Precisa ser filtrado e tal, mas já chega a ser uma escala de milhares de pessoas que vão receber o tratamento para acompanhar qual é a eficiência do tratamento em comparação com os tratamentos que já são tradicionais e que já são aceitos, né, há mais tempo, como a quimioterapia, radioterapia.
Quando você tem uma terapia nova, você tem que comparar elas com as terapias convencionais, tradicionais, para você comparar a eficiência dela, se ela é mais eficiente, menos eficiente, ou eficiente igual, né, às terapias tradicionais. Porque se ela for menos eficiente, mas tem mais custos, né, ela não tem vantagens. Então é melhor continuar com a terapia tradicional. Ou se ela tem a mesma eficiência do que as terapias tradicionais e mesmo assim tem mais custos, continua sendo melhor as terapias tradicionais. Mas de repente você descobre que, embora ela tenha mais custos do que as terapias tradicionais, as terapias tradicionais podem ser melhor ainda na maioria dos tipos de tratamentos, mas em alguns casos específicos, essa nova terapia ela é vantajosa. É o caso do que o Jordan estava tentando mostrar, por exemplo, qual era a eficiência da magnetohipertermia para tratamento de glioblastoma. Que é um tumor no sistema nervoso central extremamente agressivo. A expectativa de vida é de 6 meses a 1 ano para quem tem esse tumor. Radioterapia, quimioterapia, não responde bem. Né? Então, ele escolheu um tipo de tumor exatamente onde os tratamentos convencionais não são efetivos, não tem uma boa resposta. Porque se a magnetohipertermia, no caso dele, tiver uma boa resposta, por mais que ela ainda não tenha grandes vantagens, ainda precise se aperfeiçoar muito, ele já está mostrando um ponto onde, naquele caso, ela é mais vantajosa. Ele resolveu já mostrar de cara qual seria a eficiência daquela aplicação nova num caso onde as aplicações antigas, tradicionais, já não funcionam bem mesmo. Né? Então, a gente já está oferecendo uma proposta alternativa para onde a gente já sabe que as tradicionais não conseguem. Então, vamos pegar o caso do glioblastoma aqui, onde é difícil de fazer cirurgia de extração do tumor, porque está no cérebro, extremamente complicado. Quimioterapia não responde bem, radioterapia não responde bem, e por mais que você faça radioterapia e quimioterapia, a pessoa tem uma expectativa de vida de 6 meses a 1 ano, mesmo assim. Então, não sei se ele já chegou em fase clínica nível 4, que é quando você já libera realmente para a população utilizar. E aí o uso não está muito restrito. O uso ainda é acompanhado, os efeitos e a eficiência ainda se acompanha, mas acompanha assim dentro da população que está usando de forma livre. Já fica liberado para a população usar mesmo, né, na fase clínica de 4. Só que a fase clínica 4 tem mais o objetivo de observar quais são os efeitos colaterais a longo prazo. Então, a fase clínica 4 demora vários anos, 10 anos, 20 anos, e por isso que depois de vários anos, 20 anos que um medicamento já está no mercado, eles retiram, porque demorou muito para eles perceberem os efeitos colaterais a longo prazo e perceberem que não vale a pena. Né? Porque ainda estava em teste, ainda estava... A gente já estava acostumado àquilo estar disponível para a gente e achava que já estava liberado, mas ainda estava em fase de avaliação. Mas beleza. Então, vamos supor que injeta o fluido magnético no tumor e coloca a pessoa num equipamento que tem as bobinas e tal. O problema desse equipamento, tem um problema de engenharia muito grande para esse equipamento, porque o equipamento tem que ser grande, tem que caber uma pessoa. Quanto mais espaçado essa região aqui, mais fraco fica o campo magnético. Quanto mais fraco o campo magnético, mais difícil é você aquecer a região que você colocou na nanopartícula, que você injetou o fluido. E para compensar isso, você precisa aumentar a corrente elétrica que vai gerar o campo magnético,
Só que se você precisa isso para frequências altas, tipo de 100 a 500 kHz, por exemplo, é muito difícil você colocar correntes altas nessa frequência, que vai gerar campos magnéticos intensos suficiente. Então tem um problema de engenharia bastante complicado aqui, mas já tem equipamentos mesmo assim que são aplicados. Né? Tem que aperfeiçoar. Esses equipamentos têm limitações no valor do campo magnético aplicado sérios, né? Que ainda existem muitas pesquisas para melhorar isso. Então a pessoa é colocada numa região onde vai ficar submetida a um campo magnético alternado. A região que tem o tumor e que foi depositado fluido magnético vai aquecer por causa do campo magnético alternado e danifica o tumor pelo aumento de temperatura. O aumento de temperatura é localizado entre aspas, né? Tipo, se você está aqui a cabeça da pessoa e aqui está o tumor, você gera um aquecimento, você tem que gerar um aquecimento intenso o suficiente para danificar suficiente essa região, mas você não pode deixar, por exemplo, uma camada de célula cancerígena na parte mais externa. Então, você tem que ter uma margem de erro, você tem que danificar uma região saudável e você vai gerar um aquecimento numa região saudável aqui também. Né? Porque surge o que a gente chama de um gradiente de temperatura, que é para você gerar um aquecimento intenso o suficiente na região onde está o tumor, vai gerar por contato um aquecimento gradativamente menor nos tecidos adjacentes. Então você tem uma camada de tecido próximo que vai ser aquecido também, mas vai ser aquecido menos, porque por contato ele vai receber o calor indiretamente. O que está sendo aquecido, o calor está sendo gerado aqui dentro, mas por contato o calor vai ser transmitido para os tecidos em torno. Só que a temperatura cai muito rápido também, então não vai danificar camadas tão distantes assim, né? Não vai penetrar na parte que não está doente, não vai penetrar o dano, vamos dizer assim. O calor vai se dissipar sem grandes danos. Então é localizado com uma certa margem de danos aqui a uma parte saudável do tecido. Né? Que essa margem de dano tem que ter mesmo, porque a gente não tem tanto controle se a gente está conseguindo matar somente tecido cancerígeno e está deixando todo o tecido saudável vivo. Não, a gente tem que matar um pouco de tecido saudável também para garantir que não está ficando o tecido cancerígeno vivo. Deu para ficar claro o que é a magnetohipertermia? A magnetohipertermia é injetar o fluido magnético e depois aplicar campo magnético alternado. Mas qual que é a grande estratégia? A grande estratégia é tentar usar a magnetohipertermia para eliminar as metástases. Por quê? Porque uma coisa que se usa muito com fluido magnético é o que a gente chama de vetorização. O que é a vetorização? É você guiar meio que automaticamente a ação. Do seu fármaco. Estou pensando aqui em medicamento, tá? Então, a ação do fármaco. Essa ideia de guiar é fazer com que o fármaco ou o sistema que vai ter que agir numa região do corpo haja somente naquela região do corpo e não se espalhe para o corpo como um todo. Nesse exemplo que eu dei na figura que eu tinha feito aqui da pessoa,
O que o Jordan fazia lá nas pesquisas dele com glioblastoma aqui na cabeça, isso aqui é uma cabeça, isso aqui é um glioblastoma aqui no cérebro. O que ele fazia era injetar com uma agulha o fluido diretamente no tumor. Mas a nossa maior esperança é que a gente consiga eliminar as metástases, porque a metástase é um foco de câncer que a gente não sabe cadê. A gente não consegue enxergar, porque é um amontoado de células cancerígenas que ainda é muito pequena, ainda não se desenvolveu. Então você tem o tumor principal, a pessoa desenvolveu um câncer e aí ela tem um tumor grande. E aí, se esse tumor não for tratado logo, depois de um tempo, ela vai começar a eliminar fragmentos. E esses fragmentos são muito pequenos, são poucos aglomerados de células. E essas células, eles vão se alojar em alguma região do corpo, e eles não são detectáveis, porque é um aglomerado de célula que vão ter alguns micrômetros de tamanho, ou no máximo, tipo 1 milímetro de tamanho, uma ressonância magnética, uma tomografia, um imageamento por PEC, não vai enxergar um aglomeradinho desse tamanho, sabe? A gente não consegue identificar aonde tem um tumorzinho de 1 milímetro de tamanho. Então, a pessoa faz toda a quimioterapia para matar esse tumor grande, faz cirurgia, faz radioterapia, consegue eliminar esse tumor grande. Alguns meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, esse foco que desprendeu do tumor principal e se alojou em outro lugar, se desenvolve, começa a crescer, e aí, se a pessoa faz acompanhamento e tipo de 6 em 6 meses faz exames e tal, ela pode pegar esse tumorzinho aqui no início do crescimento. Mas ela só vai aparecer na imagem, tipo, quando ele estiver lá com seu 1 centímetro de tamanho. Meio centímetro, 1 centímetro, que ele vai aparecer de forma clara na imagem. Quando ele for bem pequenininho, com 1 milímetro de tamanho, não vai aparecer. O ideal é que, com 1 milímetro de tamanho, a gente já conseguisse identificar e eliminar isso daqui antes dele se desenvolver. Como que, com a magnetohipertermia, a gente poderia eliminar as metástases? Porque os primeiros pesquisas que fizeram com a magnetohipertermia foram usaram nanopartícula magnética. Então, aqui estavam as nanopartículas magnéticas. Injetavam essas nanopartículas magnéticas num tumor, que nem era numa pessoa, era em ratinhos, e colocava o ratinho no campo magnético alternado. Então, aqui a gente tinha o ratinho lá, aí tinha um tumorzinho aqui, injetavam isso no tumor e monitoravam por alguma técnica, tipo... como é que é o nome? Tomografia de fluorescência, por exemplo, que consegue identificar alguma molécula fluorescente que está aqui na camada de cobertura. A gente chama camada de cobertura da nanopartícula. Consegue identificar como é que está a concentração de nanopartículas no tumor. Aí coloca o ratinho numa bobina, aplica o campo magnético alternado e aquece essa região. Aí aumenta a temperatura dessa região, monitora como que a temperatura aumenta via uma fibra óptica ou alguma coisa assim, né, faz a medida da temperatura, e vai estudando como que desenvolve aquele tumor, se a gente consegue matar, se regredir, alguma coisa do tipo assim. E aí o que eles viam é que as nanopartículas duravam pouco tempo no tumor. E aí resolveram melhorar as nanopartículas para que elas ficassem impregnadas no tumor por mais tempo. Porque você ia lá e fazia um tratamento de meia hora sob aplicação de campo magnético alternado. E aí, tipo... algumas horas depois, quando eles iam olhar, o organismo já tinha eliminado quase toda a nanopartícula do tumor.
24 horas depois, tinha quase nada de nanopartícula no tumor, ou mesmo durante a aplicação, tinha ficado pouca nanopartícula no tumor. Além de que eles faziam testes também injetando na corrente sanguínea. Eles injetavam na corrente sanguínea para ver se essas nanopartículas se depositavam no tumor. Porque o teste não é você injetar direto no tumor, não é esse o objetivo principal. O objetivo é você injetar o fluido. Então, aqui a seringazinha. Injetar o fluido na corrente sanguínea e deixar esse fluido circulando na corrente sanguínea, e quando ele achar o tumor, ele ir se depositando automaticamente no tumor. Isso é a ideia de vetorização, ele se alojar espontaneamente aonde você quer. Deixa ele se espalhar no organismo pela corrente sanguínea e ir depositando aos poucos aonde você quer que ele se deposite. E a própria nanopartícula, ele é inteligente o suficiente, esse é o processo de vetorização, você tornar a nanopartícula inteligente o suficiente para identificar para onde que ela tem que ir. E aí, a maior parte das nanopartículas ia para o tumor, mesmo que não vetorizasse, mesmo que não funcionalizasse, porque o tumor, ele é uma região altamente irrigada, com um metabolismo muito acelerado. Então, a circulação, ela é sanguínea, ela é bastante intensa lá. Então, leva as nanopartículas muito mais rápido para aquela região. Mas, mesmo assim, melhoraram bastante o depósito de nanopartículas no tumor quando começaram a colar aqui na camada de cobertura um anticorpo monoclonal. Que é uma moléculazinha que consegue reconhecer a membrana da célula cancerígena. Quer dizer que quando essa nanopartícula está passando pela região do tumor, essa molécula aqui, ela se liga na membrana da célula cancerígena e a nanopartícula fica grudada lá. E aí as nanopartículas começam a grudar no tumor, quando elas estão passando pela região do tumor. E aí o sangue passa sem as nanopartículas, porque as nanopartículas vão se depositando. Colocar o anticorpo monoclonal aumentou em 7 vezes a concentração de nanopartículas no tumor, quando a gente injeta o fluido na corrente sanguínea. Então, é uma forma de vetorizar a nanopartícula por meio dessa funcionalização. Funcionalização que eu chamo é dar uma função a mais para a nanopartícula quando a gente acopla uma certa molécula na camada de cobertura. Essa molécula não tem o papel de fazer a cobertura da nanopartícula e impedir o aglomerado. Ela tem o papel de fazer dar outra função para a nanopartícula. Então, além da camada de cobertura, agora a gente tem outras moléculas que vão grudando mais externamente a camada de cobertura. E aí, por exemplo, anticorpo monoclonal, que faz com que as nanopartículas sejam vetorizadas para o tumor. Sejam guiadas até o tumor, guiadas entre aspas, né? Elas vão ser guiadas aleatoriamente pela corrente sanguínea. Uma hora elas vão passar pelo tumor, mas à medida que elas vão passando pelo tumor, elas vão ficando grudadas lá. Então é só esperar um certo tempo, a gente faz um estudo para ver quanto tempo é preciso esperar, para que a maior parte das nanopartículas já estejam depositadas no tumor antes de fazer a aplicação de campo magnético, por exemplo. E aí, tem um artigo de 2011, onde o pessoal do Johns Hopkins, que é um dos maiores hospitais faculdade do mundo, nos Estados Unidos, fez um fluido um multicompósito. Seria uma estrutura, um nanocompósito. É uma estrutura nanométrica que tem várias funções. Ela era uma cápsula polimérica com nanopartículas magnéticas dentro, que ia fazer o papel de aquecer quando colocasse o campo magnético alternado. Tinha o anticorpo monoclonal para reconhecer a célula cancerígena. Então, nesse caso aqui, não precisava da camada surfactante, porque era nanopartícula, cada bolinha preta dessa que eu desenhei aqui é uma nanopartícula, e a esfera grande, eu vou desenhá-la maior. São as nanopartículas,
E a esfera grande é uma esfera polimérica. Esse aqui é um agregado de polímeros formando uma esfera maciça, com nanopartículas magnéticas incrustadas dentro. Então é como se essa esfera maciça já fizesse o papel de camada de cobertura. Não precisa de um surfactante aqui. E aí a gente tem os anticorpos monoclonais grudados na esfera polimérica. Existia aqui uma molécula com um átomo de índio radioativo, que tem um decaimento relativamente rápido, de poucas horas. Então, aqui eles estavam associando a magnetohipertermia com radioterapia. E era uma radioterapia local, não era uma radioterapia daquela que você precisa de um equipamento em volta da pessoa, que vai fazer a radiação externa, que vai atravessar todo o tecido da pessoa até atingir o tumor, então o corpo todo da pessoa está recebendo radiação. No caso aqui, as nanopartículas estão com um átomo de índio, esse nanocompósito aqui vai se aglomerar no tumor, e aí a gente tem o tumor aqui cheio desses nanocompósitos, e aí esses nanocompósitos têm o átomo de índio aqui que vai ficar liberando radiação, ou seja, essa radiação vai ficar danificando o tumor de dentro para fora, e vai danificar só o tumor, porque o anticorpo monoclonal vai fazer o papel de depositar essas nanopartículas no tumor. A maior concentração vai ser predominantemente no tumor, vai ter pouquíssima dessas estruturas em outra região do corpo. E aí, quando aplica campo magnético alternado, aquece também o tumor. Então, a gente danifica o tumor por radiação, né, por material radioativo e por aumento de temperatura via magnetohipertermia. E a ideia de eliminar as metástases é que, com esse anticorpo monoclonal, onde os próprios nanopartículas conseguem identificar onde o tumor está, a gente teria aqui a pessoa, você vai injeta na corrente sanguínea dela o fluido magnético, e aí o fluido magnético vai circular em todo o organismo. Aonde tiver tumor, ele próprio encontra, porque ele vai se depositar lá espontaneamente. Então, tem o tumor aqui, ele vai se depositar onde o tumor está, vai se concentrar onde o tumor está. Mas se tem uma metástase em alguma outra região, ele vai se depositar na metástase também, um foco bem pequenininho. E aí já estão desenvolvendo o imageamento por ressonância magnética eletrônica. Já existe fazer nos hospitais imageamento por as imagens de ressonância, né? Só que essa ressonância que a gente faz no hospital é ressonância nuclear. Já estão desenvolvendo os equipamentos para fazer imagens de ressonância magnética eletrônica, não nuclear. E a expectativa é que a resolução dessa técnica de imageamento seja maior do que a tomografia computadorizada, do que a ressonância nuclear, do que a PET scan, do que todas as técnicas de imageamento que a gente tem hoje atualmente. Seria possível encontrar algumas estruturas com poucos milímetros de tamanho, se a gente tiver agentes de contraste aqui. E no caso, nanopartícula magnética funcionaria como agente de contraste, porque justamente por ser magnética, ela responderia muito bem numa ressonância magnética eletrônica. Nanopartícula de óxido de ferro. O ferro seria o agente de contraste. Seria muito simples o agente de contraste. E aí a gente também teria a vantagem de não precisar, por exemplo, é iodo que a gente usa para ressonância magnética nuclear, como agente de contraste, em geral? Eu acho que é, né? Irídio. Irídio.
E aí, se depositou na metástase essas nanopartículas, e a técnica de magnetohipertermia já estiver eficiente, já estiver avançada de forma eficiente, a gente pode fazer o imageamento do corpo da pessoa por ressonância magnética eletrônica. Talvez a gente consiga enxergar um foco de metástase, se tiver resolução suficiente. Se não conseguir enxergar, mesmo assim a gente mete campo alternado na pessoa como um todo. Aonde a nanopartícula depositou, a gente aquece e mata qualquer foco que tiver lá. Só que ainda não tem, primeiro, a gente não tem depósito de nanopartícula suficiente nessas regiões pequenas, e a gente não tem ainda equipamentos nem nanopartículas com características que gerem temperatura suficiente para matar realmente. Então, ainda a gente tem um problema de conseguir matar as metástases e conseguir matar realmente o tumor. A gente ainda precisa conseguir alcançar temperaturas maiores. As temperaturas que a gente alcança consegue danificar o tumor, então serve mais para a gente fazer terapia combinada com quimioterapia, combinado com radioterapia, como exemplo desse nanocompósito aqui, que tem o átomo de índio aqui junto, que dá já para fazer radioterapia concomitante com a magnetohipertermia. Mas a magnetohipertermia, a gente ainda está tendo dificuldade de alcançar temperaturas eficientes para, só com aumento de temperatura, matar o tumor. Então, ainda tem muito que desenvolver nesse caso. De certa forma, isso encerra. Essa parte aqui é só para falar que quem desenvolveu isso foi os fluidos magnéticos atuais, né? Com as técnicas modernas de hoje em dia, foi esse cara aqui na NASA. Ele desenvolveu o fluido magnético na época dele, na década de 60, para aplicação em combustível de foguete. Porque quando os foguetes já estavam em órbita, você não tinha mais a ação do campo gravitacional levando o combustível para onde a gente queria. Né? Tipo, você tem o peso do combustível, por exemplo, levando o combustível para baixo. Aí a gente tem a nossa noção do que significa para baixo. Então, à medida que o combustível vai sendo consumido, o combustível está sempre na parte de baixo, porque o peso dele está empurrando ele para baixo e é para onde o combustível tem que ir. Quando ele está em órbita e ele está numa situação onde, simulando uma gravidade zero, a gravidade não é zero, mas em órbita, o campo gravitacional lá não empurra mais o combustível para nenhum lado, o combustível vai ficar quase como flutuando. O que vai empurrar o combustível para o lado que a gente quer que o combustível vá para a queima? Então, ele iria misturar o fluido magnético com o combustível, e aí o combustível se tornaria magnético, porque as nanopartículas magnéticas, quando elas são atraídas por um ímã, elas arrastam todo o líquido junto com elas. Por isso que o líquido tem a característica toda de ficar magnética. E aí eles induziriam o deslocamento do líquido, do combustível, com campo magnético. Inclusive, isso é feito hoje em dia, não sei se já é aplicado, mas até pouco tempo eu estava vendo estudos de usar fluido magnético como lubrificante de transformadores de alta tensão, em redes de alta tensão, onde você tem nesses transformadores fluidos que melhor refrigerariam os transformadores, pois de alta tensão eles aquecem muito. Se você, além da convecção convencional gerado pelo campo gravitacional, que seria na vertical, né, você tem uma convecção horizontal gerada por campo magnético, se esses fluidos fossem magnéticos. E aqui tem só um videozinho para mostrar um pouco sobre o comportamento de fluido magnético, sobre quando a gente aplica um campo magnético dele. Isso aí é uns eletroímãs, aí os caras estão controlando a corrente que aplica nesse eletroímã, aumentando e diminuindo a intensidade do campo.
E aí as nanopartículas tendem a se aglomerar, formando cadeias alinhadas, né? E formam esses espetos aí. E o próximo é um vídeo da empresa do Jordan, eu esqueci o nome dela agora. Um esquema mostrando a magnetohipertermia. Ah, não, esse aqui ainda não é. Esse aqui é um outro vídeo. Esse aqui, ó. Magforce. É a empresa que o Jordan abriu. Das Kernstück der Magforce Nanokrebstherapie ist das Nanopartikel. Es besteht aus Eisenoxid. Das Partikel wird mit einer patentierten Hülle versehen. Diese sorgt für eine gute Stabilität und Verteilung der Eisenoxidteilchen im Tumorgewebe. Comparando o tamanho de uma nanopartícula com a hemácia do sangue. Durchmesser etwa 20 Nanometer und ist somit 500 Mal kleiner als ein rotes Blutkörper. 1 Milliliter der Partikellösung enthält knapp 17 Billiarden einzelner Nanoteilchen. Diese hohe Dichte ermöglicht eine effiziente Behandlung. Zu Therapiebeginn werden die Nanopartikel direkt in den Tumor injiziert. In diesem Fall handelt es sich um einen Glioblastom, einen bösartigen Gehirntumor, dessen Zellen sich im aggressiven Wachstum befinden. Auf der mikroskopischen Ebene erkennt man links im Handbereich die gesunden Zellen sowie rechts die Tumorzellen. Nach der Einbringung breiten sich die Nanopartikel in den Zwischenräumen der Tumorzellen aus. Der Patient wird nun in das Therapiegerät eingebracht, das ein für den Menschen ungefährliches Wechselmagnetfeld erzeugt. Dieses bewirkt einen 100.000-fachen Wechsel der magnetischen Pole innerhalb der Nanopartikel pro Sekunde. Hierdurch entsteht Wärme, die von außen exakt reguliert wird. Die Wärme drängt die Partikel in die Zwischenräume der Tumorzellen. Diese Anwendung findet normalerweise zweimal pro Woche statt. Durch die Hitze, welche infolge der Partikelschwingung entsteht, sterben die Krebszellen entweder durch aktive Selbstzerstörung oder sie schwellen an, bis sie förmlich platzen. Das Tumorwachstum ist gestoppt und die zerstörten Zellen werden vom Körper auf natürlichem Wege abgebaut. Die einstündige, minimalinvasive Behandlung wird im Regelfall 6-mal wiederholt. Die Partikel werden jedoch nur einmalig injiziert, was für den Patienten ein besonders schonendes Verfahren darstellt. Isso encerra a nossa parte das relações da física com química e biologia. Alguma dúvida? Encerramos por hoje? Então é isso, a gente se vê quinta-feira, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, professor. Até quinta.